tipo de pessoas nós temos. Se são pessoas para nos levantar ou para nos deitar abaixo, para nos animar ou para nos desmotivar, para dizer coisas positivas ou para dizer coisas negativas, para nos animar com palavras de fé ou para nos deitar abaixo com palavras de desesperança. Cada vez menos as pessoas querem abraçar as dificuldades dos outros. Não lhe permitamos que a soberba e o orgulho impeça que as pessoas cheguem e se aproximem da nossa vida. O ano passado tive uma pessoa amiga e por acaso já falei, foi-me emocionante, porque assim, olha, tinha que haver uma primeira vez. Este homem recebeu um milagre porque aqueles 4 amigos não desistiram dele, nem da causa dele. Infungível, uma vida cristã autêntica, vivida à luz da palavra. Agora também em formato podcast. A2. Bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Infungível. O meu nome é Miguel Camacho, esta é a minha esposa Sara Camacho. E tem sido um prazer estar convosco. Hoje vamos para mais uma temática profunda. Através da palavra de Deus vamos poder aplicar um pouco desta história naquilo que é a nossa vida no dia a dia. E acima de tudo o que vamos falar hoje é acerca da importância de nós termos pessoas à nossa volta que possam acrescentar e não afundar. Exato, que nos impulsionem realmente para o lugar onde devemos estar. E hoje vamos então falar sobre a história do paralítico e os seus 4 amigos. É verdade. Nesta história nós vamos poder ver alguns pontos essenciais que vai trazer uma grande ensinança para aquilo que é a nossa vida diária. E vamos entender que é muito importante sabermos escolher as pessoas que nós queremos que estejam à nossa volta. É verdade. Porque na hora da festa, todo mundo vai aparecer. Nas horas difíceis, aí sim. Aí vai ser revelador do tipo de pessoas que nós decidimos escolher para estar à nossa volta. Poucos permanecem. Poucos se verdade. aproximam. E a verdade é que vemos nestes amigos que eram 4, a viver-nos com, e eles decidem ajudar o seu amigo, que estava de uma maca. E então aqui vemos a importância então que aumenta. As pessoas que estão ao nosso redor contam, porque graças a estes 4 amigos que este homem teve, que não sabemos o nome, ele pôde experimentar um milagre. Aquilo que Marcos nos explica e que Jesus tinha feito antes era que tinha curado um leproso. Ele pediu que não dissesse a ninguém. Mas quando este leproso é curado, ele começa a dizer a toda a gente, e a partir desse momento, Jesus teve de começar a estar em lugares isolados. Mas então, neste momento, ele volta a Cafarnaum, reúne-se numa casa, e ali então existe uma multidão, não é? E é sobre isto que estaremos a desenvolver, sobre estes 4 amigos que foram até aquela casa, levando o seu amigo paralítico. É verdade. Então, a introdução que nós fazemos aqui no nosso programa é que todos nós, muitas vezes, carregamos alguma maca na nossa vida. Não é? Pode ser um passado difícil, uma ferida, uma situação atual neste momento que está a pesar na nossa vida. E, na verdade, durante toda a nossa vida vão acontecer momentos em que vamos precisar de pessoas para nos ajudar. Estavas aí a falar agora, e é interessante que este homem era paralítico, ou seja, ele não podia caminhar até o lugar onde Jesus estava. E para mim aquilo que me impacta nesta história é que vemos depois estes 4 amigos se juntando, agarrando naquela maca, levando aquele amigo paralítico naquela maca, e na verdade nós não sabemos que distâncias tiveram de percorrer até o lugar que Jesus estava. Mas tudo isto para nos mostrar a importância
que há em nós podermos nos rodear de pessoas que possam se alegrar com as nossas alegrias. Isso também é importante, que às vezes não é fácil termos esse tipo de pessoas, mas também que acima de tudo sejam pessoas que quando estamos prestes a desistir, quando já não existe esperança em nós, essas pessoas possam agarrar na maca que nos transporta e nos levar até à esperança, até à fé, até Jesus, se realmente isso for necessário. Então a minha pergunta é: quem está ao nosso lado quando já não conseguimos caminhar sozinhos? Esta é que é a pergunta central do nosso episódio de hoje. Quem é que está ao nosso lado quando já não conseguimos caminhar sozinhos? A verdade é que não precisamos de muitos amigos. A Bíblia diz que era apenas 4. E sabemos que existe um ditado que é melhor poucos e bons do que muitos. E não, que realmente não tenha nenhum proveito. É isso que vemos nesta história. Era apenas 4 amigos que este homem tinha. E muitas vezes nós não precisamos de muitos amigos, muitos conhecidos. Não precisamos de ter fama em alguma área que estejamos, não é? Mas precisamos realmente de pessoas próximas como estas. Para que nesse momento que nos vejam nessa situação, nos agarrem e nos levem até o lugar onde nós realmente podermos então receber o milagre que estamos à espera. É verdade. Então, eu acho que uma das coisas mais interessantes desta história é que o milagre não começou quando este homem chegou perto de Jesus. O milagre aconteceu quando estes 4 amigos decidiram agarrar naquela maca e levar aquele homem até Jesus, não é? E é impressionante porque se na verdade aqueles 4 amigos não tivessem feito isso, provavelmente este homem nunca tinha se encontrado com Jesus nem nunca tinha recebido o milagre. E isto para dizer que na verdade vai haver momentos na nossa vida que nós vamos ter pessoas à nossa volta que vão nos ajudar. Vamos ter, se assim escolhermos bem, as pessoas para estar à nossa volta. Não é que quando nós decidimos escolher pessoas para estarem ao nosso lado, estamos com segundos interesses, ou olha, a mim convém ter esta pessoa como amiga, porque quando eu tiver a passar uma dificuldade financeira, ela como tem um pouco de dinheiro, então vai-me ajudar, ou esta pessoa, como é uma pessoa muito dada, olha, vou escolhê-la para estar ao meu lado, porque ela como é muito generosa, ela vai-me ajudar de certeza. Não é nesse sentido, mas temos que começar a pensar dentro daquilo que é o nosso círculo mais íntimo, que tipo de pessoas nós temos. Se são pessoas para nos levantar ou para nos deitar abaixo, para nos animar ou para nos desmotivar, para dizer coisas positivas ou para dizer coisas negativas, para nos animar com palavras de fé ou para nos deitar abaixo com palavras de desesperança. E também quem temos permitido estar do nosso lado, não é? Porque infelizmente acontece quando estamos numa maca, afastamos as pessoas que estão perto, não é? Mas nós não sabemos quanto tempo ele estava nesta situação. Sabemos que ele era paralítico e tinha uma maca, mas ele não permitiu que o seu estado afastasse as pessoas que realmente gostavam dele. Que vemos isto às vezes quando as pessoas estão doentes, a primeira coisa é que muitas não querem informar, não querem dizer porque não querem que outros levem o peso deles, não é? O peso do sofrimento. Mas a verdade é que este paralítico não permitiu que isso acontecesse. Ele permitiu que esses amigos estivessem próximos deles. E nós temos que reconhecer quando estamos realmente numa maca. E temos que permitir então que as pessoas que estão ao nosso redor nos transportem então. Temos que permitir que eles, ok, deixa que eu vou fazer algo. E infelizmente acontece quando as pessoas são muito ativas. Estar numa maca é uma situação muito difícil e é muito difícil receber ajuda. Mas temos que permitir que alguém nos ajude nesse momento. Sem dúvida alguma. É verdade. Há 2 coisas que faz com que nós não aceitemos a ajuda de alguém. O meu orgulho, porque nunca aceitamos a pessoa nos ajudar, e muitas vezes acontece de nós não aceitarmos ajuda de outras pessoas por questão de vergonha. Mas temos que entender que a vida é alta e baixa, não é? E vai haver momentos que nós vamos ter que levar a maca de outros e muitas vezes vamos ter que saber também, não é? Deixar os outros levar a nossa maca, ok? E isso é muito importante, mesmo muito importante. Então, a fé dos amigos tornou-se um instrumento para levar aquele homem até Cristo.
Amém. E muitas das vezes é isso que vai acontecer. Então, a primeira coisa que nós aprendemos desta história é que devemos nos rodear de amigos que lutem pelas nossas causas. Exato. Cada vez é mais difícil encontrar isso, cada vez menos as pessoas querem abraçar as dificuldades dos outros. Vivem no seu mundo, vivem na sua vida, mas não querem abraçar a causa do outro. Nós já falamos nisso num dos últimos episódios. Sim. Acerca do bom samaritano. Claro. Né? E eu hoje lia, por acaso, um livro que fala sobre a cruz. E a pessoa fazia um paralelo da maternidade, não é? Que com pai e mãe existe um sofrimento para os filhos, então nós vivemos para dar vida a eles, ou seja, para que eles cresçam, por assim dizer, não para dar vida. Claro. E a verdade é que levar a maca de alguém muitas vezes é isso. Levar o sofrimento de alguém para que essa pessoa então possa ter vida, para que essa pessoa possa chegar a Jesus. E achei muito interessante esse paralelo, que Jesus fez exatamente isso. Ele levou o sofrimento para que nós pudéssemos ter vida. E Ele nos leva então para que nós sejamos discípulos deles e nós possamos então ser essas pessoas que levam os outros. E muitas vezes também seremos nós a ser levados, porque a Bíblia fala que aquele que está de pé tenha cuidado porque também pode cair. É e às vezes vamos precisar realmente da fé dos outros, que nos sustenta e que nos suporta e que nos levanta. E às vezes nós vamos ser aqueles que vamos levantar e dar fé aos nossos amigos. É verdade. Então nós podemos ver nesta história que os amigos assumiram a causa deste homem, não é? E eu acho que isto está-nos a faltar, principalmente nesta geração. Não estou a falar só apenas dos cristãos, mas em termos gerais. Está a faltar este abraçar da causa do outro. Porque abraçar a causa do outro é sofrer. Se aproximar. É sentir, estás a perceber? É muitas das vezes abraçar a dificuldade do outro. Quando nós próprios não tínhamos essa dificuldade, mas estamos a abraçar a dificuldade do outro e passamos a ter essa dificuldade sobre nós. Então, estás a entender? E isto para mim impacta-me. Mas isto também leva-nos a pensar uma coisa muito, muito, muito importante. E aqueles que estão a ver hoje o programa vão poder se identificar com este. A quem é que nós chamamos de amigos? Né? Olha, eu tenho este meu amigo do quê? Do ginásio. Eu tenho este meu amigo do quê? Quando saímos do trabalho vamos tomar um café. Eu tenho este meu amigo, eles são pessoas porreirinhas, olha, tenho do futebol. Ou tenho este meu amigo que é uma pessoa 5 estrelas, que a gente faz de vez em quando umas jantaradas e as pessoas são muito afáveis, não é? Mas a minha pergunta é, quando vem os momentos difíceis, o que é que nós contamos? Ou será que temos que ir alguém com quem possamos contar, como este homem paralítico que tinha? Este homem paralítico tinha 4 amigos que decidiram agarrar a maca e dizer, olha, vamos até o lugar onde Jesus está, porque eu creio que lá tu podes receber uma resposta para a tua situação. Eles não apenas deram palavras de ânimo, isso é uma coisa que às vezes nós como cristãos temos como defeito. Defeito não, é uma virtude. O problema é que não passamos das palavras à ação. Estás a entender? Dizemos, creio que Deus vai te abençoar, mas e o que é que tu fazes? Olha, eu vou orar por ti, claro. Isto é como alguém estar a passar uma situação financeira difícil e eu tenho dinheiro para poder emprestar à pessoa, não vou dizer, olha, vamos estar orando por isso. Não, eu agarro e supro a necessidade. Isso, para mim, é o verdadeiro amigo. E por isso é que esta história faz-nos realmente pensar que tipo de amigos estamos à nossa volta. Que tipo de amigos tu estás à tua volta. Quantos estão? Quantos estás? Não sei. Tem que ver os momentos difíceis. Tem que ver as macas da vida para a gente poder ver quem é que vai estar à nossa volta, não é? Quando um momento difícil vem, iremos ver quem realmente se aproxima. É verdade. E quem se afasta. E há situações que acho que passamos na vida que vemos realmente somos enxucalhados, por assim dizer, não é? E percebemos que há pessoas que acabam por se afastar por alguma razão, por algum motivo. E então acabamos por valorizar aqueles que se aproximaram e queremos realmente mantê-los por perto. É verdade. Em Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É verdade. Uau. Quem quer levar a carga do outro? Não, ninguém quer. Mas eu creio que ainda há alguns que realmente
querem realmente obedecer a palavra de Deus e levar a carga uns dos outros. Para a carga, não só na parte física, não é? Fazer a nossa parte, como estavas a falar, mas também espiritualmente, não é? Porque nós podemos orar por essas pessoas, nós podemos carregar a sua dor, podemos acompanhá-las no processo. Não é? É isso. Exatamente. Então, a segunda coisa que nós chegamos à conclusão desta história é que devemos rodear-nos de pessoas que não desistem quando nós queremos desistir. Rodeia de pessoas que não desistem quando tu queres desistir. Isto é muito, muito importante. Porque vai haver momentos que nós vamos querer desistir, mas precisamos ter aquele amigo que vai nos relembrar, vai nos ajudar, vai mostrar-nos que nós somos pessoas fortes, somos pessoas que no passado não desistimos em relação à causa de outra pessoa e que agora, neste momento, é o momento de nós deixarmos-nos ser ajudados, que isso é muito, muito importante. E é isso que vemos aqui nesta história. Vemos que estes homens eram amigos fiéis, mas não só amigos fiéis de palavras, mas de ação, não é? E eles encontraram um obstáculo, a casa cheia. Sabes, claro que a Bíblia não aprofunda muito cada pormenor, mas eu posso imaginar quando aqueles 4 amigos vão levando o outro amigo paralítico na maca, quando eles chegaram até aquele lugar e a casa estava cheia, eu acredito que de certa maneira um desânimo naquele amigo que ia deitado na maca, não é? E digo isto porque não é porque a Bíblia seja explícita em relação a isso, mas depois eles tentaram arranjar uma solução em relação àquilo que se estava a passar, não é? Eles como olharam que a casa estava cheia, eles não começaram a pensar, bem, vamos voltar, talvez hoje não é a oportunidade do nosso amigo ser abençoado ou receber o seu milagre. Não, eles procuraram uma solução, não é? E não desistiram. E é isso que também nós precisamos, é pessoas que não desistam quando nós queremos desistir. É muito, muito importante. E quando encontram uma dificuldade, não é? Mas digam, não, nós vamos conseguir ultrapassar isto, tu vais ver, não é? A primeira solução seria realmente voltar para trás. Dizer, olha, nós tentamos e às vezes acontece, não é? Acho que é melhor voltarmos onde estávamos, porque ele não nos irá ver. Ele nem sabe que nós estamos aqui. Então, a verdade é que eles não fizeram isso. Eles viram a multidão, a Bíblia diz que a casa estava cheia, mesmo junto à porta estava completamente cheia, não havia maneira de, imagina se fossem assim do meu tamanho, teriam que estar a saltar para ver Jesus, tipo aqui. Mas a verdade é que não, isso não foi impedimento, porque eles realmente queriam que Jesus podia fazer algo na vida deles e queriam que este amigo deles recebesse esse milagre. E era tão fácil desistir, não é? Eu estava a pensar ainda hoje, quantas vezes nós vamos a organizações governamentais, parte das finanças, parte da segurança social, peço desculpa aos nossos seguidores brasileiros, eu não tenho assim muita ideia de quais são os nomes específicos, mas tudo o que é a parte de cartório, por exemplo, quando chegamos lá e está um monte de gente. Quantas vezes já não chegamos a lugar para tratar de assuntos ou de papéis importantes e que porque estava um monte de pessoas na nossa frente dissemos, bem, acho que vou deixar isto para outro dia. Não é? Estes amigos podiam ter decidido exatamente isso. E faço isso na farmácia. Também. Às vezes já sei. Quando está muitas pessoas e não é urgente e digo, eu venho amanhã porque não quero. E estes amigos podiam ter achado, olha, talvez isto não era mesmo o dia, o propósito com certeza está nos orientando para que hoje não é mesmo o dia, mas eles não, para não avançar. Mas não foi isso que eles fizeram, não é? E sabes, isto muito quando eles chegam até à casa que Jesus estava e encontrar a casa cheia, isto faz-me lembrar os momentos, não é, em que perdemos a esperança, ficamos cansados, queremos abandonar o casamento, o ministério, até a oração, queremos abandonar até os sonhos que Deus nos deu, porque há muitos que acontece exatamente isso, porque as coisas não estão acontecendo exatamente como nós esperávamos e então acabamos por desenvolver esse desejo de desistir. É por isso que é muito importante termos amigos à nossa volta. Volto a repetir,
que não desistem quando nós queremos desistir. E foi isso que estes amigos fizeram. Não desistiram daquele homem, mesmo que fosse praticamente impossível de entrar naquela casa. Não é? Digo praticamente impossível, porque não foi impossível. Porque depois vemos que eles arranjaram uma solução para isso. E, sabes, eu creio mesmo todo o meu coração quando temos pessoas à nossa volta que querem nos ajudar a levar a nossa maca. Eles vão sempre procurar soluções. Quantas vezes já tive situações difíceis na minha vida que eu estava prestes a desistir e alguém mandou uma mensagem e disse, olha, eu tenho esta solução, tenho esta solução. Olha, eu lembro-me até a última casa que nós arrendamos antes de ter esta casa, andávamos à procura de casa, os preços estavam muito altos e eu compartilhei com alguém que estava à procura de casa, se encontrasse uma casa dentro de um determinado valor, porque depois tornava-se insuportável. E é incrível como, às vezes, desde a noite, estava alguém a mandar mensagem a dizer, olha, estive a ver no Facebook, estive a ver no Marketplace, estive a ver, quer dizer, lugares provavelmente que eu até já tinha estado à procura. Sim. Mas porque houve essa preocupação e esse abraçar da causa com estes amigos, foi fantástico. E este tipo de pessoas são pessoas que é maravilhoso nos termos à nossa volta. Mas também é importante que nós nos tornemos também uma pessoa assim. Quando os outros estão a precisar de alguma coisa, não nos alienarmos das coisas, mas podermos abraçar a causa dos outros. É verdade. Por isso é que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. É. E nós realmente precisamos. E isto, claro, pode simbolizar em relação ao casamento, não é? Mas também as amizades. É. Nós precisamos de pessoas à volta. Há uma frase que eu costumo dizer, é que pessoas precisam de pessoas, não é? Eu não dependo das pessoas, mas eu preciso das pessoas. Porque a partir do momento que eu acho que não preciso de pessoas, eu vou ver uma vida isolada. E não é isso que Deus nos criou para ser, nem para fazer. Por isso é que a Bíblia diz em Eclesiastes é melhor dois do que um. Porque um dia nós vamos querer cair. Um dia nós vamos cair e vamos querer ficar no chão e nos prostrar por completo. Mas esse amigo, essa pessoa que está ao nosso lado disse, não, eu não vou permitir que tu fiques aqui. Eu vou te ajudar a levantar e tu vais ver como vais sair disto. E graças a Deus, porque Deus coloca pessoas ao nosso lado exatamente para isso. Ele traz sempre na hora certa esse amigo. E graças a Deus, porque muitas vezes nós somos esse alguém para a vida de alguém, não é? É verdade. Essa passagem de Eclesiastes, muitas vezes utilizamos isso para o casamento, mas na realidade, quando vamos ler o contexto de Eclesiastes, podemos ver que essencialmente essa passagem não tem a ver unicamente com o casamento, tem a ver especificamente com o tema que nós estamos a falar aqui. Porque muitas das vezes na vida nós vamos ter que entender que há situações que não dá para nós enfrentarmos sozinhos, não é? Claro, quando nós somos casados, o fardo torna-se mais leve. Sim. Porque eu posso partilhar contigo e tu partilhas comigo e o fardo acaba por ser nosso. E o peso passa a ser dividido. Não precisamos de levar esse peso de uma maneira individual, não é? Então há dias que a tua fé te sustenta, há outros dias que será a fé de alguém a te sustentar. Isso é o que nós aprendemos com esta história. E a terceira coisa que nós olhamos para esta história e aprendemos é que devemos nos rodear de pessoas que ajudam a abrir caminhos. E aqui chega, não é, o grande boom desta história, que deixou Jesus completamente maravilhado mesmo. Porque quando eles chegam àquele lugar, a casa estava cheia. Não desistiram, como nós acabamos de falar, mas aconteceu algo e arranjaram uma solução. Fantástico. Eles sobem até a parte de cima da casa e abrem um buraco no telhado. E vamos pensar que o tamanho da maca era grande, então o buraco era grande. Imagina as pessoas dentro da casa e as coisinhas a cair, porque se eles estavam a abrir um buraco, com certeza podia estar a cair alguma coisa. E eles foram abrindo, e foram abrindo, e foram abrindo. E não desistiram até ter o tamanho certo para descerem o seu amigo
ao teu encontro de Jesus. Que a Bíblia fala que Jesus estava ensinando a palavra nesse lugar. Então eles devem ter ouvido de onde é que vinha a voz, porque deve ser ela a falar, e foram até o exato lugar onde Jesus estava, abriram o buraco e começaram a descer. Você bem, imagina se a casa estava cheia, quando é que entrou a maca? As pessoas tiveram que se afastar, não é? Imagina os 4 amigos não estavam ao pé de Jesus, estavam em cima a olhar para o seu amigo, esperando que Jesus fizesse alguma coisa. Sabem? Eles o entregaram a Jesus, Jesus, fala alguma coisa pelo meu amigo, não é? E é isto que muitas vezes nós precisamos, que alguém vá e diga, ok, Jesus, faz alguma coisa por este meu amigo que eu tenho aqui, que ele está numa maca neste momento. Sem dúvida. Nós encontramos amigos assim. Sabes que o ano passado teve uma pessoa amiga, e por acaso já falei, me emocionaram um pedacinho. Olha, tinha que haver uma primeira vez. e é um grande amigo, não é? Por acaso ele vê sempre os nossos programas e tem partilhado com família, e lembra-me há 2 anos atrás, ele disse, olha, Miguel, só quero lhe dizer que eu estou a orar e eu creio que Deus vai lhe dar uma casa este ano. E é incrível que aquele amigo foi um amigo mesmo que acabou por colocar fé em mim quando eu já tinha desistido. Porque a gente sabe como é que, pelo menos, o sistema financeiro anda aqui em Portugal. Precisamos ter 10, 15% do valor para a entrada numa casa, e não é fácil, e os preços das casas estão muito altos. Mas eu até disse, amém, mas na verdade Já não havia esperança. não olhei para aquilo como uma esperança, não é? E a verdade é que quando abri esta oportunidade de nós termos aqui esta casa, não é? O banco emprestou o valor para nós podermos fazer as obras todas e tudo isso. E eu lembro-me que eu estava lá na igreja e ele estava lá a servir no bar, porque ele faz parte da equipa do bar, e eu disse mesmo a ele, você foi um meu amigo que levou a minha maca, quando eu mesmo não acreditava mais. E sabes, é maravilhoso nós termos destes amigos, não é? Que Deus realmente nos guie a ter destes amigos e que nos ajude também a ser estes amigos para outros, para que esses outros também possam sentir, não é? Essa fé, esse aconchego, e possam receber aquilo que Deus verdadeiramente tem para a vida deles, não é? E por isso, olha, eu olho para esta história e vejo que é muito importante sabermos com quem nós podemos contar e quem temos próximos de nós, porque há pessoas que amplificam um problema e há pessoas que diminuem o problema através da sua fé e da sua ação. Há pessoas que amplificam um problema como? Através das suas palavras negativas. Sabes que está difícil, olha, pronto, eu não quero ser negativo, mas... Ok? E depois existem os outros que diminuem o problema e dizem, não, a gente vai te ajudar e Deus vai abrir uma porta, Deus vai te abençoar. Olha, neste caso, não foi o próprio amigo que me abriu a porta, não é? Ele levou-me, não é? A poder crer que íamos ter uma casa, mas ele não se chegou à frente com o dinheiro porque ele também não tinha. Claro. Nem tinha maneira de me ajudar nesse sentido. Mas ele fez uma coisa muito importante. Fez com que o meu coração, a minha vida, fosse até Jesus para que ele pudesse operar sobre a minha vida como Jesus operou sobre este paralítico. Então, naquele momento em que o paralítico chega ao pé deles, os amigos estão a olhar desde cima, imagino Jesus olhar para ele e as pessoas espantadas a ver o que ia acontecer naquele lugar. É verdade. Jesus diz, uau, fica espantado pela fé destes 4 amigos e o amor que eles tinham por ele, por este amigo deles. Isso aqui é, vemos uma entrega, um amor, e como é que levaram a maca até o teto? Porque tenho uma pequena experiência quando as pessoas não conseguem andar, ok? No meu trabalho já lidei com estas situações e tive que pegar no colo, não é, essa pessoa, com a ajuda de alguém, e normalmente para virá-la era muito difícil no aspecto porque o corpo fica um corpo pesado, não é? E imagino como é que foi levar este homem até acima da casa e descê-lo. É maravilhoso ver o amor que eles tiveram. E nós realmente podemos fazer isto na vida de alguém. Levar com esse amor que Cristo coloca em nós, levar a maca e levar até Jesus, onde Ele pode fazer o milagre que as pessoas precisam.
independentemente do que seja. Jesus pode fazê-lo. E então vemos como é que há amigos que nos aproximam de Jesus. Há amigos que nos levam mais perto de Jesus. Que dizem, ok, eu vou orar contigo. Eu estou contigo, vamos orar neste momento, não é? Eu estou contigo. Amigos que arranjam soluções, não é? Porque vimos que eles não se paralisaram com o primeiro obstáculo. Eles, mesmo com muitas pessoas, eles avançaram, sobem a casa e arranjaram uma solução. E muitas vezes nós temos que ter esses amigos por volta, porque no momento difícil a nossa visão parece que fica desfocada e não vemos ponta onde pegar as coisas ou uma maneira de sair. E os amigos muitas vezes têm mais clareza e conseguem então nos levar para essa solução. E então é desses 4 amigos que nós precisamos. Desse género de 4 amigos que precisamos. Sabes, estás a falar nisso, e uma das coisas que realmente queria deixar bem patente aqui, e queria falar isto, porque sinto mesmo que está tocando no meu coração, exatamente vou falar isto, porque há um grande problema, muitas das vezes, naqueles que gostam muito de ajudar, e que muitas vezes são um dos 4 amigos, não é? Como nesta história. Mas que depois, quando eles estão a passar por uma situação em que eles estão numa maca, eles não aceitam ajuda, eles acabam por não querer ser um peso para os outros. Mas a verdade é que a nossa vida tem que ser vivida levando a maca dos outros, mas também deixar os outros levar a nossa maca. Isto é muito, 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 muito importante. Muito mesmo. Então, a última aprendizagem que nós teremos desta história é que devemos nos rodear de pessoas que nos levam até Jesus. Isso é que é importantíssimo. Que não nos afastem. Porque nós vamos encontrar amigos que nos levam até a prosperidade, até o dinheiro, até oportunidades boas, não é? Terrenas. Mas melhor ainda nós termos um amigo que nos leva até Jesus. Porque quando nós chegamos até Jesus, nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Nós estamos a viver tempos onde as pessoas têm tudo e ao mesmo tempo não têm nada. Quando não têm Deus e não têm Jesus nas suas vidas. São realizadas em toda a espécie de coisas, mas existe sempre um vazio dentro delas, que só Jesus pode verdadeiramente preencher. Não é? E a verdade é que muitas vezes há amigos que dizem, vamos ir a uma festa que isso vai passar, vamos arranjar uma distração, mas a verdade é que há problemas que não se resolvem, mesmo que nós estamos numa festa e nós tenhamos uma solução. Perceber que esse lugar não trará a solução para o nosso problema. Ok, mas se temos aquele amigo que nos leva até Jesus, é esses que nós devemos contar, é com esses que nós devemos andar e dizer, ok, vamos então. Vamos até a igreja, vamos a algum lugar, a uma reunião, vamos orar e eu vou estar contigo. Então, temos de ter essas pessoas por perto. Claro. E depois esta história termina com uma frase impactante da parte de Jesus. Uma das coisas que eu mais amo quando leio os Evangelhos é que Jesus nunca usou a mesma metodologia para curar um problema específico. Não é? Talvez ele curando cegos, ele nunca usou a mesma maneira para curar os cegos. E aqui é interessante porque Jesus diz em Marcos capítulo 2 verso 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leite, toma a tua maca e vai para a tua casa. Não é? Se ele ia ser curado, por que é que ele levou o leite para a sua casa? Por que é que ele tinha que levar a maca com ele? Ele levava por causa do testemunho. É verdade. Ele tinha que levar aquilo para se lembrar constantemente onde ele esteve e onde que Jesus estirou. E nós temos de nos lembrar onde nós estiremos, de onde Jesus nos tirou. E levar, não para nos lembrar do nosso sofrimento, da nossa dor ou vitimizar, não. É para lembrar do lugar onde eu estava. E era isso que Jesus queria, que ele se lembrasse constantemente dos seus 4 amigos que o levaram até aquele lugar, que isto é importante, que quando chegamos ao momento de bem esquecemos as pessoas que nos ajudaram. Também, é verdade. É verdade que isto às vezes acontece. Que Jesus sabe que este homem se lembrasse quem o levou até aquele lugar e o que é que ele tinha passado e quem o tinha curado. Não é? Ou seja, que ele levasse a qualquer lugar e mostrasse isto era o lugar onde eu estava, mas Jesus me curou.
É caso para dizer que Jesus não mudou apenas a situação deste homem, mas mudou a identidade, não é? Aquela maca que aquele homem estava levando depois de ser curado já não significava dor, dependência, não é? Aquele sofrimento, aquela situação toda terrível que ele estava a passar, mas era como tu acabaste de dizer, era testemunho. Era testemunho. E isto nos leva a pensar e terminamos este episódio com este mesmo. Muitos de nós ainda, muitas vezes, somos definidos pela simbologia da maca que nós já carregamos no passado. Talvez somos definidos pelos erros que nós cometemos, pela rejeição que nós sofremos, o trauma que nós vivemos, ou então até mesmo o pecado do qual fomos libertos. Mas aquela maca, apesar de servir para transportar alguém que estava paralítico ou enfermo, passou a ter outro significado, passou a ser testemunho, para poder falar a outros aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. E hoje é uma oportunidade de deixar Jesus chegar à tua vida, Jesus tomar a tua vida e, acima de tudo, aquilo que antes era um peso para ti, era simbologia negativa para ti, Jesus quer transformar em testemunho para poder abençoar outros, assim como eu creio que este homem acabou por fazer depois de ser curado. Ele, ao levar aquela maca, com certeza falou de Jesus, falou da esperança, falou do reino de Deus, sempre levando aquela maca e mostrando às pessoas aquilo que Jesus tinha feito na vida deles. E lembrando que a casa estava cheia. É. Muita gente viu o que aconteceu naquela Claro, sem dúvida. Muita gente viu. É. E eu acredito que eles estavam lá e disseram uau, É. e quero ter amigos assim. É. E então que nós possamos permitir sermos esses amigos, como tu disseste, claro. e termos esses amigos por perto. É verdade. Não permitamos que a soberba e o orgulho impeça que as pessoas cheguem e se aproximem da nossa vida. Claro. Que nem todas as pessoas têm segundos interesses quando se querem relacionar connosco. A verdade é essa. Então, terminamos este episódio dizendo que nós possamos nos tornar um desses amigos para os outros que estão numa maca, passando por dificuldades tremendas. E não esqueçamos que vai haver um dia em que nós vamos precisar de 4 amigos, de 3 amigos, de 12 amigos, de 1 amigo, de 10 amigos, para também levar connosco a nossa situação. Porque na vida é assim mesmo. A vida é feita de altos e baixos e muitas vezes nós vamos precisar de ajuda, muitas vezes vamos ser aqueles que ajudam outros. Mas o mais importante é nós podermos entender a profundidade desta história. Este homem recebeu um milagre porque aqueles 4 amigos não desistiram dele, nem da causa dele. Então, se vocês gostaram deste episódio, dêem um like, partilhem, façam a subscrição do nosso canal. Estamos presentes nas redes sociais também. Os episódios completos estão no YouTube, estão no Spotify também. E comentem, por favor, deem um gosto, porque isso vai ajudar também a que o vídeo ganhe mais visualizações. E estamos neste caminho para poder levar esta palavra de esperança a muitas pessoas. Esse é o nosso desejo. Nós não estamos aqui com segundas intenções, estamos aqui apenas para poder levar um pouco do reino de Deus àqueles que precisam de ouvir uma palavra de afago e de esperança. E se alguém se encontra hoje numa maca, que possa ser o momento em que através disto possamos então ser essas pessoas que o levam até Jesus. É verdade. E encontrem a esperança que precisam para ver o milagre acontecendo nas suas vidas. É verdade. Um abraço do tamanho do mundo e que Deus vos abençoe tremendamente. Amém. Se precisarem de oração, por favor, contactem nas redes sociais por mensagem privada, teremos todo o prazer. Se vocês neste momento estão a passar um momento de maca, de estar num leite, passando uma dificuldade, queremos estar orando por vocês e vos ajudando naquilo que nós pudermos em relação a essa situação. Ok, foi um prazer. Até o próximo episódio. Sim, senhores, até o próximo episódio. Infungível, uma vida cristã autêntica, vivida à luz da palavra. Agora também em formato podcast. A 2